preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Na Rádio Observador. Jornal das Duas na Rádio Observador, edição com o Miguel Videira. Miguel, José Sócrates já tem um novo advogado. Assim é, chama-se José Preto e substitui Pedro de Lille, o até há pouco tempo advogado do antigo primeiro-ministro, que justificou a renúncia com a forma como o coletivo de juízes está a conduzir o julgamento da Operação Marquês. Aqui connosco em estúdio está o redator principal do Observador, Luís Rosa. Luís, boa tarde, bem-vindo. Quem é José Preto? Bem, José Preto é um advogado que ficou conhecido da opinião pública, certamente não é o único processo que ele teve, mas ficou conhecido da opinião pública por ter sido advogado de Bruno de Carvalho, no caso da invasão de Alcochete, em 2018. O advogado José Preto só defendeu Bruno de Carvalho durante uma determinada fase do processo, ou seja, se eu não estou errado, até à fase de instrução criminal. Depois foi substituído por outro advogado. Isto é interessante, e se quiseres podemos desenvolver isso mais um pouco, mas José Preto também teve outro caso conhecido, que foi também advogado do antigo agente do SIS, Frederico Carvalhão Gil, que acabou condenado em fevereiro de 2018 pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, uma pena única de 7 anos e 4 meses de prisão por espionagem e corrupção passiva. Portanto, são dois processos mediáticos em que José Preto foi advogado. É interessante para a perspectiva de análise de que o José Preto já tenha desistido de patrocinar um cliente mediático e desistiu de patrocinar o Bruno Carvalho porque teve divergências com o Bruno Carvalho, nomeadamente houve um envio de pareceres à sua revelia para os autos, o que o levou a assumir até de forma formal, com declarações à comunicação social, a desistência do patrocínio. Isso é interessante porque o que se pode temer em termos de futuro do Operação Marquês, é que entremos aqui numa espécie de advogados de Sócrates que desistem de patrocinar a sua defesa e, portanto, o processo tem que parar para contratar um novo advogado. Há esse receio de mais essa manobra dilatória, se quiseres. E, portanto, Preto já tem esse registro. Já desistiu de um patrocínio, até de um cliente muito mediático, como é o caso de Bruno de Carvalho. As poucas informações que conseguimos reunir e também daquilo que sabemos precisamente do tipo de defesa que José Preto fez nesses advogados, é um advogado muito combativo, um advogado que tem um perfil que não é muito diferente tudo de Pedro de Lille, não será certamente igual, que são duas pessoas diferentes, mas tem um perfil de advogado muito combativo e um advogado que certamente fará tudo para defender José Sócrates, como é normal nas regras do Estado de Direito. Os arguidos têm direito a uma defesa total e absoluta em nome dos seus princípios e em nome da igualdade no acesso ao direito. É uma escolha de alguma forma surpreendente? Não, é um perfil que se esperava. Esperava-se um perfil com o perfil de Pedro de Lille e parece-me que é isso que acontece. Vamos ver agora, na prática, qual será o posicionamento e como é que José Preto vai exercer a sua defesa. Precisamente por isso, há aqui uma questão que se coloca, que é em termos de futuro. A juíza, é importante recordar esse contexto, a juíza, a Susana Seca, marcou o dia 4 de dezembro para o julgamento ser retomado, para que as diligências da audição de testemunhas do Ministério Público fossem retomadas e o José Sócrates tinham 20 dias para anunciar um novo advogado, acabou de anunciar, a informação já está nos autos e, portanto, resta saber o que é que vai acontecer a seguir. E para já, eu antecipo aqui um pequeno imbróglio, mais um, entre muitos outros deste processo, que é o advogado José Sócrates pedir um prazo para consultar o processo. E vamos ver que prazo será esse. Muito provavelmente vai pedir um prazo generoso, provavelmente a juíza vai-lhe dar um prazo mais reduzido e certamente teremos aqui um novo incidente processual que será explorado pela defesa de José Sócrates. Parece-me que isso é inevitável, é perfeitamente evidente que José Sócrates não quer ser julgado, não reconhece a legitimidade do Tribunal para o julgar, não reconhece a legitimidade, aliás, de ninguém, de nenhum protagonista da Administração da Justiça para apreciar o seu processo, grosso modo, e, portanto, se enverdou por esta linha de defesa confrontacional,
uma linha de defesa que diz que o processo é político, não é jurídico, o que é falso, o processo é jurídico, assenta já foi validado por dezenas e dezenas de magistrados das 3 instâncias judiciais portuguesas e, portanto, a expectativa é que José Sócrates continue com este advogado, em verdade, pela mesma linha de defesa confrontacional. Resta saber se o sistema de justiça, a administração da justiça, tem mecanismos, e parece-me que tem, para realmente acabar com essas manobras relatórias e executar aquilo que se espera, que é que o julgamento prossiga, naturalmente, com o respeito por todas as regras e os direitos de defesa dos arguidos, mas que o julgamento se faça e que se chegue a uma conclusão. Para já, a próxima audiência de julgamento está marcada, como aqui sublinhavas, Luís Rosa, para o próximo dia 4 de dezembro, a saber qual vai ser a estratégia de defesa seguida pelo novo advogado de José Sócrates, José Preto, e também de que forma a Administração da Justiça, em particular o coletivo de juízes que tem em mãos este caso, vai lidar com essa estratégia de defesa do antigo Primeiro-Ministro. Seguimos com os detidos da Operação Safra Justa, que desmantelou uma rede criminosa de imigração ilegal. Começam a ser ouvidos hoje em tribunal. Entre eles estão elementos da GNR e da PSP. Sim, militares da Guarda Nacional Republicana e também agentes da Polícia de Segurança Pública, os militares da GNR que pertencem ao Comando Distrital de Beja. Está aqui em causa uma rede de imigração ilegal que angariava mão de obra para campos agrícolas, no Alentejo. A acompanhar no campus de Justiça este primeiro interrogatório judicial aos detidos no âmbito desta operação está a jornalista do Observador, Nadine Soares. Nadine, a que horas são ouvidos os detidos e pergunta também se já chegaram? Já começaram a chegar a esta hora, pelo menos advogados desses detidos da Operação Safra Justa devem ser ouvidos pelas 2h30 da tarde. São 17 os detidos que devem passar esta tarde aqui no Tribunal Central Criminal de Lisboa, entre eles 10 militares da GNR, um elemento da PSP e 6 civis. São os detidos que resultaram desta Operação Safra Justa, que desmantelou uma rede que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular, que trabalhavam em campos agrícolas na zona do Alentejo. Alguns desses advogados não quiseram prestar declarações aos jornalistas, mas o advogado Ricardo Serrano Vieira, que representa 2 dos militares da GNR envolvidos neste processo, explica os crimes que podem estar em causa esta tarde aqui no Campos de Justiça. O que saiu, também temos conhecimento, terão em causa alguns crimes alegadamente de auxílio à imigração ilegal, branqueamento de capitais, abuso de poder. Será mais ou menos isto que estará aqui em discussão. E em relação aos seus clientes, como é que eles estão? O que é que lhe disseram para já? Qual é que é a posição deles neste momento? Não tenho a minha posição, ainda vou falar com eles agora, está bem? Estes elementos das autoridades envolvidos nesta alegada rede pertencem ao Comando Territorial de Beja e, além desta região, também existiram buscas em Porto Alegre, Figueira da Foz e no Porto. Esta hora, estes detidos devem estar a caminho aqui do Campos de Justiça e durante a tarde devem ser identificados. Nadine Soares, repórter do Observador, que está no Campos de Justiça e que vai acompanhar estes primeiros interrogatórios judiciais. Os detidos no âmbito desta operação devem ficar a conhecer as medidas de coação que vão do termo de identidade e residência à prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa. Miguel, o Ministro das Finanças está na lista dos preferidos para presidir ao Eurogrupo. Sim, o nome de Joaquim Miranda Sarmento ganhou força nas últimas semanas, depois da saída do irlandês Pascal Tonneau, ao que o Observador apurou, o ministro português integra o top 3 das preferências ao lado dos ministros belga e grego. Mas tem hipótese de ficar, mesmo tendo o ex-ministro Mário Centeno liderado este mesmo Eurogrupo e há pouco tempo? Sim, é a desvantagem que tem Miranda Sarmento nesta corrida. Ainda assim, está na chamada shortlist que dentro do Partido Popular Europeu, quer dentro do Partido Popular Europeu, quer no próprio Eurogrupo, sendo que o antecessor Mário Centeno tem a ambição de chegar a outro cargo relevante na União Europeia, o de vice-presidente do Banco Central Europeu. A Comissão de Transparência da Assembleia da República recomenda ao deputado do Chega, Filipe Melo, que se retrate publicamente e que pondere se deve continuar como membro da mesa da Assembleia. Sim, em causa está uma queixa da deputada do PS, Isabel Moreira, que acusou Filipe Melo de, numa sessão plenária a 25 de setembro, ter feito gestos considerados desrespeitosos na direção da deputada, designadamente enviando beijos e feito sinais para se calar numa alegada tentativa de silenciamento. Ora, para a Comissão de Transparência, este comportamento
comportamento não só não preserva a dignidade e credibilidade da Assembleia da República, como também compromete a isenção, imparcialidade e o rigor na condução dos trabalhos pela mesa, para além de afetar o dever de urbanidade e respeito que é devido entre deputados. Por isso, esta recomendação da Comissão de Transparência para que Filipe Melo se retrate publicamente e que pondere se deve continuar como membro da mesa da Assembleia da República. Seguimos agora com outras notícias que também estão em destaque a esta hora, Miguel. O aumento das propinas foi travado com os votos a favor do PS e do Chega. O Parlamento confirma a votação que aconteceu anteontem. A proposta do PS para congelar propinas foi avocada e voltou a ser aprovada com votos de todas as bancadas, à exceção do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal. Ainda no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para o próximo ano, o PSD acusa o Chega e o PS de terem um consórcio para pôr fim às portagens. É uma das propostas que o Governo AD mais tem criticado. O PS quer acabar com as portagens em várias autoestradas e o Chega também, pelo que esta tarde a proposta inicial do orçamento pode sofrer um revés. É tema a que teremos destaque na edição das 3 da tarde. Também vamos falar de futebol. Já sem tempo, não é possível ouvir Francesco Farioli, técnico do Futebol Clube do Porto, que fez há pouco a antevisão da partida de amanhã frente ao Nice, a contar para a 5ª jornada da Liga Europa. Farioli não poupou nos elogios ao treinador oponente, apesar do fraco momento que o Nice enfrenta, declarações que também recuperamos na edição das 3. Miguel Videira com o Jornal das 2.